No vídeo de hoje eu vou te mostrar as leituras que eu fiz no mês de março e abril. Oi gente, eu sou a Kellen, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é o famoso vídeo das leituras dos meses, né? Que eu acabo sempre juntando 2 meses pra dar bastante leitura pra comentar com vocês. E o vídeo de hoje é de março e abril, né? E tenho muitas coisas legais pra indicar pra vocês do que eu li nesses últimos meses. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo, que gostam de literatura, tá bom? Pra nossa comunidade aqui no YouTube crescer. Não se esqueça também que na descrição do vídeo tem os links das minhas outras redes, o Instagram, o Scoob. Você pode me seguir por lá, eu sempre sou ativa nos stories, nos posts. O Scoob eu sempre faço muito histórico de leitura e vocês sabem exatamente o que eu estou lendo no momento, tá bom? Tem também o link do blog que sai resenha semanalmente, tá? E às vezes pode ser resenha de indicação de série, reality show, algumas outras coisas assim interessantes também, games. Então assim, no blog é um pouco mais abrangente, além de literatura, filmes e séries, tá? E também tem os links patrocinados da Amazon, que você pode comprar qualquer livro que eu vou falar aqui, ou qualquer outro item no site da Amazon que você vai estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então vamos começar, gente. Tem muita coisa legal pra falar. Eu vou falar mais ou menos na ordem de conclusão, tá? O primeiro que eu concluí dentro desses 2 meses foi A Viúva de Ferro. Já trouxe resenha, tem resenha aqui no canal, tá? E vocês conseguem ver pela aba de vídeos. E eu marquei bastante. Foi uma leitura que eu já esperava que fosse boa, muito boa. E sim, ela me surpreendeu bastante. Tanto é que eu dei a classificação Lotus como um ótimo livro. Eu queria muito ter favoritado. Eu só não favoritei por algumas coisas no final que eu achei que ficou apressado demais. Mas é um livro de fantasia que tem toda uma história complexa e muito bem estruturada. E tem coisas novas, sabe? Eu acho que você vai se surpreender muito. Tem um pouco de representatividade aqui também. LGBTQI+, se não me engano, mas tem outras coisas que acho que acabam chamando até mais atenção do que isso, porque a história ela é muito bem estruturada, a história das crisálidas e como elas estão, o povo está lutando para sobreviver, já que a humanidade foi toda dizimada, e a forma como eles estruturam a sociedade deles, muito patriarcal, e esmagam as mulheres de uma forma assim muito visível, sabe? A gente sabe que a escritora ela teve inspiração de uma história famosa da China para criar essa história real, né? De guerra e tal, e de uma imperatriz da China. E aí o que acontece? A gente tem toda uma construção de revolução, de que pessoas querem que mude, principalmente a Zei-chan, que é a protagonista. Ela tem ajuda, né? Inicialmente ela começa sozinha, mas depois ela vai fazendo algumas amizades que vão ajudando, outros vão enganando. Então, assim, nem todo mundo que se aproxima dela quer ajudar ela, né? Então, é um livro que é totalmente narrado pela Zei-chan. Então, isso eu achei um ponto negativo, porque eu queria muito ver a visão de alguns outros personagens, que eu acho que seria muito positivo. Não sei se o próximo volume vai ter essa visão, porque essa série é uma duologia, tá? Esse é o primeiro. O segundo livro já anunciou a capa, é uma capa dourada bem bonita. Mas se você quiser saber mais dessa história, tem uma resenha completa aqui. Mas olha o tanto que eu marquei. E ultimamente eu tenho sido muito chata pra marcar livros. Então, eu marquei muita coisa porque eu achei muita coisa interessante. Além disso, eles resgataram várias coisas antigas da China, de opressão feminina, como aquela prática de quebrar os pés, sabe? A protagonista tem os pés quebrados pra caber naquele sapatinho de lotus, sabe? Então, é um livro muito rico culturalmente. Então, você vai começar a ler procurando uma fantasia e você acha muito mais do que isso. Então, eu realmente indico a leitura, eu acho que você pode se surpreender. O próximo que eu concluí foi um e-book, A Maré Relativa, da Sofia Kinsella. Eu me surpreendi bastante, eu amo esses romances do cotidiano. E esse foi o meu primeiro livro da Sofia Kinsella. Eu vi algumas resenhas nos blogs falando mal desse livro. E eu só acho que ele não é um livro para todo mundo.
Ele é um livro mais para quem tá na faixa dos 30 anos, que tá querendo definir sua vida, sabe? Descobrir quem você é, descobrir a sua jornada de vida, sabe? O que te faz feliz realmente, em que você quer investir o seu tempo. Então é um livro de muita alta descoberta e também tem esse relacionamento romântico muito bonitinho da Ava com o Matt. E eles são muito opostos, eles são totalmente opostos e de uma forma ou de outra eles se amam de verdade. E eles querem manter esse relacionamento. Então é muito interessante as concessões que eles começam a fazer ao longo das vidas deles para que o relacionamento funcione e as coisas se encaixem. Então eu amei muito, é um dos meus favoritos do ano, tá? Eu favoritei ele e dei o selo cerejeira, que é excelente. E vamos falar de mangás, né? Eu comecei a ler aquele mangá A Lanterna de Nyx, vou deixar a fotinho aqui, porque eu não estou com o volume 1 no momento. Eu só vou mostrar como ele é em relação ao volume 2. Ele é dessa grossura, tá, gente? O volume 1, volume 2 e volume 3 são todos dessa grossura. E a Pipoca Nankin, ela é uma editora de mangás que eles são caros, tá, gente? Eles são caros, mas valem a pena, porque eles são muito bem produzidos, a página, a cor não sai na mão, sabe? Como já aconteceu com outros mangás que eu li, que quando você termina de ler, seus dedos são todos borrados. Não é, a qualidade é muito boa, a impressão é muito boa, as imagens são muito bem definidas, sabe? A qualidade mesmo do produto é muito bom, então eu acho que o preço vale a pena. Além disso, olha a grossura disso, gente. É tipo 3 mangás em um, né? Então, o volume 1, a gente começa a conhecer a história da Miu, que é uma jovem mesmo, ela perdeu os pais, então ela vai morar na casa dos tios, e aí a tia dela percebe que ela não sabe fazer nada, ela não foi ensinada a fazer nada, então ela tenta conseguir um emprego numa loja pra Miu, e o dono gostou do que viu, sabe, na Miu, e também no dom especial dela, que ela tem um dom de tocar nos objetos e conseguir ver quem foi o dono anterior e quem vai ser o próximo dono daquele objeto. Então isso só funciona com objetos, não com pessoas, tá, gente? É até engraçado que isso rola uma piadinha disso no mangá. Mas o mais incrível desse mangá é que ele é contextualizado dentro da época que o Japão estava se expandindo. Ele estava se abrindo para o comércio entre os outros países, Europa também, né? E então ele começou a exportar muito dos seus produtos, porcelana, artesanato, sedas. Então assim, eles começaram a exportar e importar também. Foi bem nessa época que começou a surgir aqueles uniformes escolares de marinheiros, sabe? Porque eram roupas mais leves, eram roupas que o calor, né? Na época do calor ficava mais tranquilo das pessoas usarem do que as vestimentas tradicionais. Não que as vestimentas tradicionais tenham se perdido, mas há, bem nesse momento, essa troca de que muitas pessoas começam a comprar essas roupas mais baratas, porque as vestimentas tradicionais são muito caras. E assim, tem toda uma questão do Japão mercantil, essas trocas culturais. E a Miu, ela é empregada nessa loja que vende vários objetos e vai começar a vender roupas também. E aí o dono da loja começa a ensinar ela a escrever, a ler, não só em japonês, mas também em inglês, porque naquela época as moças raramente elas eram educadas, sabe? Em relação a ler e escrever, a não ser que realmente fosse necessário. Então tem umas trocas muito interessantes com os outros funcionários da loja. E a Miu, nesse processo, ela acaba se apaixonando por uma pessoa no primeiro volume. A gente não sabe se isso vai se manter no segundo volume, mas é impossível você não gostar. Mesmo porque a história começa com a Miu bem velha, com a netinha dela no esconderijo de guerra, enquanto as bombas estão explodindo, e ela contando pra netinha a história de vida dela. Gente, é muito incrível, muito incrível. E tem referências históricas de cada coisinhas que vão aparecendo. Ah, se aparece uma determinada boneca, no finalzinho do capítulo tem uma página falando só sobre isso. A relação histórica, onde nasceu, quem produziu, como vendeu, qual foi a seleção, o que isso implicou na criação de outras coisas. Então é um mangá cheio de cultura e histórico também, que eu acho que você pode gostar bastante. Eu amei. Outra leitura que eu concluí foi a Aurora Arde, saiu resenha dela do blog, tá? Porque o volume 1 nem aqui no canal é um vlog de leitura,
que é o Aurora Ascente. Aí esse é o volume 2, que é o Aurora Age, que tem um Kali como desenho da capa. E esse livro, gente, eu vou dizer, ele é muito incrível, porque ele é uma história de fantasia, de distopia futurista, que envolve aliens, que envolvem toda uma coordenação intergaláctica, e os nossos protagonistas, né, o nosso esquadrão 312, eles querem salvar o mundo de uma ameaça, assim, que realmente vai dizimar toda a população, não só a população da Terra, mas tudo, porque é uma entidade que, tipo, vai engolindo as pessoas, realmente, como eu posso, absorvendo as pessoas, sabe? Em uma única consciência. Então, a gente tem a continuação da luta desse esquadrão, e aqui eles acabam sendo mais divididos do que no livro anterior, e a gente tem essa divisão por capítulo de personagem, que é muito incrível, muitos segredos são revelados aqui. O final, gente, é bombástico, entendeu? Ele chega no final, assim, que você pensa, cara, a gente só tá no volume 2 e parece que é um final apocalíptico. O que vai acontecer no volume 3? Eu ainda não sei, mas eu irei ler e trago pra vocês, tá? Então, eu gostei muito do volume 2, eu acho que foi até melhor que o volume 1, sabe? Em relação à história, em relação a gente descobrir história de outros personagens, como a Zilla, que quase não é falado no volume 1. A gente conhece o background dela, da família dela, de onde ela veio, e isso acontece com os outros personagens que não haviam sido esclarecidos sobre isso. E a gente tem mais mistérios aqui pra resolver. Então, é uma distopia intergaláctica muito legal, que se você gosta desse tipo de história, de ficção, de guerra nas estrelas e tal, acho que você pode dar uma chance aqui. Inclusive, fiz um vídeo aqui no canal de 5 motivos pra você começar a ler essa série. Dá uma olhadinha lá, acho que você pode curtir. O próximo concluído foi Sombriossos. Sim, Sombriossos não estava na minha TBR, eu já expliquei pra vocês no vlog de leitura. E na TBR de maio, que eu fiz uma grande confusão no mês de abril, e eu li um livro que não estava na TBR achando que estava, que foi Sombriossos. E ele pra mim foi uma grande decepção. Eu fiquei até... Ele começou bem, e depois ele foi ladeira abaixo. E aí a gente não tem como não comparar com a série da Netflix, porque a série da Netflix é 1000 vezes melhor que o livro. Então, assim, o que eu gostei do livro? O universo. O universo é muito bom. A história dos Grishas, a história das outras pessoas que têm habilidades diferentes, sabe? Inclusive, nesse livro tem uma lista, vou mostrar pra vocês, das categorias que eles se dividem, e é muito interessante que à medida que você vai lendo o livro, você vai identificando essas categorias. O mapa também é muito bonito. É um livro bonito, eu acho que ele deveria ter sido lançado em capa dura, sabe? Acho que teria combinado mais. Mas assim, qual é o problema desse livro? Os protagonistas, eles são muito ruins, eles são muito sem sal. Não gosto da Alina, não gosto do Marley, então você acaba não se identificando com eles. Eu me identifiquei mais com não com o Darkly em si, mas ele é um personagem interessante, mas eu me identifiquei mais com a Genya, que é uma secundária, então ela quase não aparece aqui, sabe? E a vida dela é muito sofrida. Então, assim, as personagens que eu gostei mais quase não apareceram, eles faziam pontinhas, sabe? Então, eu quase tive uma ressaca até terminar esse livro. Eu quero muito ler Six of Crowns, mas que é a história dos corvos, né, dentro do mundo dos Grishas. Mas eu vou ter que ler os outros 2 livros por causa do background da história. Então, provavelmente, eu devo ler em e-book. Mas, só pra não dizer, o selo dele que eu coloquei de classificação foi Margarida, tal, que quer dizer que é uma leitura muito regular. Não é ruim, mas também não é boa. Então, fica lá no regular. E como o livro anterior quase me deu uma ressaca, meu nível de leitura foi lá embaixo, né? E eu acabei concluindo o mês de abril com a leitura, terminando a leitura de Os Mistérios dos 7 Relógios da Agatha Christie, que foi um livro muito bom. Muito, muito bom. Tem resenha, tá? Aqui no canal, tá bom? Se não me engano, quando sair esse vídeo já vai ter saído a resenha. Eu não marquei porque, na verdade, não tem cenas impactantes ou frases de efeito. Mas o contexto e a teia de aranha pra você desvendar quem é o culpado, quem tá enganando quem. Porque a gente tem uma pessoa que morre nos primeiros capítulos.
e outras pessoas começam a falecer, pessoas ligadas a essa primeira pessoa, e aí você descobre uma máfia que tá acontecendo e que ele sabia que existia essa máfia. E aí há toda uma investigação dos próprios amigos deles, pessoas que eram ligadas a ele, para descobrir quem é. Mas será que todas essas pessoas que estão unidas investigando são de confiança? Então, assim, a grande estrela desse livro é a Bundley, que é amiga. Ela não é amiga propriamente dita do primeiro que falece, mas ela é amiga de um que é amigo dos outros dois. Então, tipo, era um trio de amigos, era um quarteto, na verdade, né? E aí ela acaba se envolvendo nessa história porque o assassinato aconteceu na casa dela, enquanto a casa dela era alugada para outra família. E aí ela retornou para casa dela e ela começa a achar algumas provas, umas cartas inacabadas, então ela acaba se envolvendo com a história. E ela é muito corajosa, gente. Ela é como se fosse uma heroína moderna, sabe? As coisas são muito, assim, perigosas e ela tá nem aí, ela mergulha de cabeça. É muito interessante, eu gostei muito, principalmente porque não tem um detetive. O máximo que tem aqui é um superintendente e sim pessoas normais investigando as coisas. Então, eles usam muito da lápia, muito de uma situação aqui ou ali pra conseguirem obter, sabe, um sucesso do que eles estão investigando. Então, claro, a Agatha Christie, né, a gente sempre surpreende. Eu amo esses livros que tem essas capas duras, né, que eu tô fazendo coleção, que tem segredos na capa. Ó, esse aqui é um relógio. Assim, o Mistério dos Sete Relógios tem toda uma temática sobre isso. É bem interessante. Atrás é bonitinho também. Tá bom? Então esse foi o último livro que eu li em abril. E foi isso, gente. Eu acabei tendo essa pequena ressaca em abril, então prejudicou outras leituras. Mas eu já estou vendo que agora em maio eu tô tendo um outro gás, então acho que eu vou acabar lendo mais e trazendo mais resenhas pra vocês, tá bom? Me contem nos comentários qual livro que eu mostrei que você gostou mais. Também me conte qual a sua leitura nesses últimos meses que você curtiu, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.